Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Crypto Today, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, trazendo novamente aqui para vocês Ripple XRP. Foi aprovado uma lei, pessoal, alguns meses atrás, que se chama a Lei Gênios, que é ali uma lei sobre stablecoins, né, onde ajuda a ter uma segurança e uma transparência para o investidor. Agora, pessoal, está para ser aprovado a Lei Clarity. E aqui nessa matéria da Decrypto Basic, ele traz o preço do XRP se realmente ela for aprovada. O XRP pode alcançar a integração total com os bancos dos Estados Unidos da América, só que leva o preço em três etapas. Primeira etapa, segunda etapa e a terceira etapa, pessoal, é uma etapa que levaria o XRP a 3 dígitos. Então, qual que seria o preço do XRP se a Lei Clarity ACT for aprovada e o XRP alcançar então a integração com todos os bancos? O preço do XRP pode passar por um impulso decisivo se o Clarity ACT for aprovado e o XRP alcançar essa integração perfeita com as redes bancárias dos Estados Unidos. Embora a Lei Clarity ACT tenha enfrentado um obstáculo em meio à divergência sobre rendimentos sobre os stablecoins, o CEO da Ripple, Brad House, insiste que há 90% de chance de o projeto ser aprovado agora em abril de 2026. Estamos agora mais da metade de fevereiro, né? Vamos colocar em torno de um mês e meio, 2 meses no máximo, para ela ser aprovado, tá? Tal desenvolvimento poderia ter um impacto positivo em altcoins como o XRP em termos de clareza regulatória, né? A lei, né, Clarity ACT, então está enfrentando esse atraso, né, devido à divergência sobre os stablecoins, mas o Gardner House diz que anteriormente tinha estimado 80% de chances de ser aprovado em abril e agora eles já colocam esse percentual em 90%. E além de tudo isso, pessoal, líderes criptos e bancos participaram recentemente de uma reunião lá na Casa Branca, até eu coloquei para vocês sobre isso, sobre o projeto, com o diretor jurídico da Ripple apresentando então a empresa lá na Casa Branca, tá? E o XRP, como vocês sabem, está sendo negociado a 1,40, né, perto dessa faixa, né? E a Genemy, tá, que eu vou mostrar aqui para vocês, ela sugeriu então que o XRP poderia subir ali para patamar de até 3 dígitos se a Clarity ACT permitir que ele alcance essa integração perfeita com as redes bancárias, tá? Notavelmente, então, a Lei Clarity ACT enfrentou esse obstáculo, já que os bancos de empresas de criptomoedas estão discutindo sobre os stablecoins que devem oferecer esse rendimento, né? Os bancos insistem que os stablecoins pagarem rendimentos, o dinheiro poderá sair das contas bancárias tradicionais e fluir então para as criptomoedas. E essa preocupação atrasou o projeto de lei, por enquanto, com discussões ainda em andamento. Enquanto isso, né, como eu mencionei, o CEO da Ripple, né, ele colocou essa chance de 80 para 90% para ser então aprovado até agora em abril. No entanto, né, falando mais tarde na Fox Business, ele admitiu aí que ninguém pode prever completamente o que o Senado ou o Congresso farão. Ainda assim, ele chamou a atenção para o mercado, né, de previsão que saltaram após os comentários do senador Bernie Moreno, que apoia a projeção. E segundo ele, né, ele coloca então essa projeção aí de 90% para ser aprovado em abril, tá? No momento, né, que foi feito a edição, né, dessa matéria, o XRP estava perto de 1,40, ganhando um nível de clareza regulatória após ações tomadas sobre a administração Trump, né, incluindo o fim do processo, então acabou nesse processo agora em 2025, Ripple versus SEX, e outras medidas favoráveis a criptos, né, com o governo Trump. Apesar disso, o XRP e o mercado cripto em geral ainda não tem total clareza regulatória, né? E essa lei da clareza pode finalmente
fornecera a peça que faltava para o XRP. Se os legisladores aprovarem o projeto e o XRP receber toda, né, essa certeza regulatória, alguns acreditam que ele poderá se conectar totalmente às redes bancárias dos Estados Unidos, e isso pode levar a um uso mais amplo no sistema. No entanto, ninguém sabe exatamente como o preço vai reagir a tal desenvolvimento e como resultado, né, a própria matéria pedir a chatbot da inteligência artificial do Google Gemini que avaliasse o que poderia acontecer nas condições mais otimistas, tá? Mais positivas, tá? E sua resposta do Google, pessoal, sugeriu que uma vez que os reguladores aprovem o XRP, o seu valor poderia, além de especulação do varejo, e refletir o seu papel como um ativo de ponte regulado para o sistema financeiro dos Estados Unidos. A Gemini compartilhava três possíveis estágios de preços baseados em diferentes níveis de adoção integrada. A primeira fase, pessoal, varia o preço de XRP de 5 a 10 dólares. E nesse caso, né, a Gemini ali colocou que a Clarity ACT classificaria oficialmente o XRP como uma commodity digital, eliminando a incerteza regulatória que pesa sobre o preço há anos. Então ele coloca essa primeira fase que poderia levar de 5 a 10 dólares, né? Tudo explicadinho aqui. A segunda fase, a etapa, fica entre 15 e 30 dólares. E aqui a plena clareza regulatória, né, levaria o uso do XRP em sistemas de pagamento doméstico dos Estados Unidos, inclusive por bancos de nível 1 para gestão interna de liquidez. A Jen destacou a profundidade da liquidez como um fator importante, e especificamente por 1,40, né, a transferência de 1,40 usaria grande parte dessa liquidez da bolsa e causaria fortes oscilações de preço. E por 20 ou mais, o XRP teria profundidade suficiente para listar com transferências de vários bilhões de dólares sem grande, né, impacto no preço. E o cenário 3, né, que seria o cenário final e mais otimista, levaria o XRP acima de 100 doletas. Nesse caso, a Clarity ACT permitiria então que o XRP atuasse como principal camada de liquidez para a rede bancária dos Estados Unidos. E a Gemini argumentou que o valor do token precisaria aumentar de acordo com a quantidade de dinheiro que ele movimenta. Então, pessoal, está dando agora uma pausa nessa lei, mas igual o Brad Carlhouse colocou 90% de chance, né, de ser aprovado agora em abril, e essa pausa ocorreu porque os bancos estão com medo, né, dessa renda passiva e que o dinheiro que está no banco eles retirem, né, os investidores e mandem para as criptomoedas. Então isso já é uma incerteza, né, um atraso que colocam ali nesse plano de ser aprovado a lei Clarity. Mas o Google, né, Gemini, então coloca essas etapas de valorização, né, aonde poderia levar XRP de 5 e 10 dólares na primeira fase, né, aonde classificaria então oficialmente XRP como uma commodity, de 15 a 30 dólares, né, essa clareza regulatória, né, levaria o XRP em sistemas de pagamento doméstico dos Estados Unidos, né, e inclusive por bancos de nível 1 para essa liquidez interna, né, e também a fase 3, que levaria XRP a 100 doletas, aonde, né, o XRP iria atuar como principal camada de liquidez para a rede bancária dos Estados Unidos. Então, pessoal, o preço, né, do XRP pode subir até em 3 dígitos com essa Clarity ACT, se ela for aprovada, e muitos colocam, principalmente Brad Carlhouse, CEO da Ripple, que pode ser aprovada agora em abril, e XRP poderia alcançar então essa integração tão desejada pelos holders de XRP com bancos dos Estados Unidos da América. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.